O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Frei Diego, reitor do Santuário São Frei Galvão, queridos romeiros e romeiras, em peregrinação a esse santuário, queridos irmãos e irmãs todos, em Nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo aqueles que nos acompanham também pela internet, nessa celebração eucarística, neste 28º domingo do tempo comum, mês missionário, o mês de outubro no Brasil. O tema do mês é a missão, e também mês dedicado a Nossa Senhora do Rosário, essa devoção tão cara, a Nossa Senhora, e também tão, digamos, praticada entre o nosso povo, em nossas famílias, em todo o mundo, a devoção ao terço, ao rosário, através do qual nós vamos meditando nos mistérios principais da nossa redenção. O mistério da encarnação, o mistério da paixão e morte de Cristo e o mistério também da sua ascensão, da sua ressurreição e ascensão aos céus. Portanto, um mês muito especial para todos nós católicos, cristãos. E as leituras, queridos irmãos e irmãs, que nós acabamos de fazer, são sempre muito ricas, para cada um de nós. Primeira leitura, nos lembrando da sabedoria, a verdadeira sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo a
cada um de nós, que nos ajuda a discernir, né? A distinguir o que é essencial, o que é importante na nossa vida, daquilo que é acidental, secundário, passageiro, efêmero. Portanto, é um dom maravilhoso, fundamental para nós. Pedir a Deus o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo, para que nos ilumine, né? Para que nós possamos compreender o que é bom, o que é reto, o que é agradável a Deus, e a força também para realizar isso em nossa vida. Portanto, a sabedoria não se confunde com conhecimento, com informação. Muitas vezes podemos ter muitas informações, muito conhecimento sobre muitas coisas, mas às vezes não temos a verdadeira sabedoria. Isto é, aquela capacidade de saborear, sabedoria, saborear, degustar as coisas boas, as coisas verdadeiras, as coisas retas, aquilo que é agradável a Deus, que no fundo é a sua vontade. Isso é fundamental, pedir esse dom a Deus. E a segunda leitura da carta aos Hebreus justamente nos fala da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, vai justamente nos ajudando a sintonizar, né, digamos assim, a nossa vontade com a vontade de Deus. Vai nos alimentando espiritualmente, vai nos dando uma luz, vai nos dando um guia, né, na nossa vida. A palavra de Deus é fundamental. A palavra de Deus é a palavra inspirada, contida na Sagrada Escritura, de modo que todo cristão tem que se alimentar desta palavra. A palavra de Deus está sempre presente na vida da igreja, iluminando a vida da igreja, juntamente com a tradição, né, no sentido de tradição no sentido apostólico, aquilo que os apóstolos passaram, né, de Jesus para as primeiras gerações cristãs no início da igreja. Então, é isso que deve nos alimentar de um modo muito particular na nossa vida, a palavra de Deus. Como diz aí a primeira carta aos Hebreus, e como diz São Paulo também, ela é útil, né, para nos educar, ela é útil para nos formar, para nos corrigir, para nos fazer crescer no conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, e também para nos mostrar qual é a vontade de Deus em nossa vida, para cada um de nós. De modo que conhecer a palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, é justamente conhecer Jesus Cristo, amar mais Jesus Cristo, e viver segundo aquilo que Jesus quer de cada um de nós, que nos tornemos cada vez mais seus discípulos e seus missionários no mundo de hoje, queridos irmãos e irmãs. Conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus Cristo, é conhecer aquilo que Ele quer de nós, é fazer de cada um de nós discípulos verdadeiros seus, seguidores seus, para poder imitá-lo, né, em nossa vida, imitar suas atitudes, e assim nos unir cada vez mais a Deus, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo. De modo que não podemos separar a palavra de Deus, né, dos sacramentos, da Eucaristia. Portanto, sempre na primeira parte, né, de cada celebração eucarística, nós temos a proclamação da palavra. Em cada sacramento que celebramos, está sempre no início a palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre presente na vida da igreja. E cabe à igreja também essa missão de anunciar essa palavra, proclamar essa palavra a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Frei Galvão foi justamente esse santo, esse grande apóstolo da caridade, esse grande apóstolo da paz, que percorreu toda essa região do Vale e outras partes do nosso país, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus às pessoas, dando esse testemunho de paz, de reconciliação, esse testemunho também de amor a Deus e amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E o Evangelho justamente de hoje nos fala desta sabedoria, quando aquele senhor, né, um homem, como diz o Evangelho, que procurou correndo a Jesus para fazer-lhe uma pergunta importantíssima: mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quando se fala aqui da vida eterna, se fala da vida em plenitude, da vida definitiva, daquela vida plena
que nós esperamos um dia também gozar desta vida, né? Junto de Deus, não de uma vida passageira, transitória, efêmera, mas de uma vida verdadeira. E Jesus lhe disse que, primeiramente, é importante observar os mandamentos. Mas não basta isso. Aquele homem disse, tudo isso eu já observo desde a minha juventude. Mas Jesus pediu mais dele. Não basta só observar a lei, não basta observar regras na nossa vida. É importante algo mais, é preciso colocar todo o nosso coração no amor a Deus e no amor aos nossos irmãos e irmãs. Por isso Jesus lhe disse, só falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Terás um tesouro no céu, isto é, possuirás a vida eterna. Essa vida eterna que nós já possuímos aqui na terra. Na medida em que nós vivemos em comunhão com Deus, no amor aos nossos irmãos, pela graça, esta vida alimentada, né, na Eucaristia, na oração, na leitura, na meditação da Palavra de Deus, já é a vida eterna em nós. Só que ainda não é visível, não se manifestou plenamente aquilo que nós somos de fato, como diz São João. Mas quando se manifestar, nós seremos como que semelhantes a Deus, o contemplaremos face a face. Mas esta vida eterna já é uma realidade agora, não é algo que nós esperamos alcançar um dia. É algo que nós já vivemos nesse momento, ainda como que obscuramente, né? Como que vendo em um espelho, não vendo a realidade face a face. Mas esta vida de Deus em nós, pela graça, pela nossa comunhão com Deus, pelo nosso amor aos nossos irmãos, na medida em que nós acolhemos o reino de Deus em nossa vida e vamos testemunhando os valores desse reino, que é os valores da justiça, da paz, da solidariedade, da fraternidade, do amor, da verdade, esta vida de Deus está em nós verdadeiramente e que um dia vai se manifestar plenamente na eternidade, né? Depois da nossa morte, mas apenas manifestação daquilo que nós já vivemos e somos, na realidade, nesta vida presente, queridos irmãos e irmãs. E o Evangelho nos fala muito claramente disso, colocar o centro do nosso amor, do nosso coração em Deus e no amor aos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes corremos o risco de nos apegarmos às coisas materiais, exageradamente, de fazer das coisas materiais, da riqueza, dos bens materiais, como que a preocupação única da nossa vida, o centro da nossa vida. Isso nos torna, evidentemente, egoístas, individualistas, indiferentes aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo as necessidades, né, dos mais pobres, dos mais necessitados ao nosso redor, em nossa vida. Por isso o Evangelho diz que, como é difícil, né, o rico entrar no reino dos céus. Não diz que é impossível, diz que é difícil, porque muitas vezes a pessoa pode se apegar exageradamente aos bens materiais. Fazer dos bens materiais como que uma espécie de Deus, né? Um Deus com D minúsculo, um ídolo, como que fazendo dos bens materiais como que o seu senhor, né? Ao invés de fazer deles o seu servo. Como nós dizemos, né, no ditado comum entre o povo, o dinheiro é um bom servo, mas um mau senhor. Quando ele nos escraviza, quando ele se torna o centro da nossa vida, quando ele se torna a motivação principal da nossa vida, acumular riquezas, acumular bens materiais. Quando os bens materiais são meios, instrumentos que Deus nos dá para realizar nossas necessidades, evidentemente, mas sobretudo também para podermos usá-los sabiamente. Portanto, com a sabedoria de Deus, que nos faz ver neles algo passageiro, transitório, que não nos preenche plenamente, que não nos satisfaz plenamente. E que devemos usá-los também para fazer o bem, para fazer boas obras. Portanto, esse é o sentido dos bens materiais. Então nós precisamos pedir a Deus essa graça, a sabedoria de saber usar as coisas materiais retamente, adequadamente, no seu justo valor, com equilíbrio. São valores, evidentemente. São necessários, evidentemente.
mas não podemos nos escravizar a eles, não podemos fazer deles a razão da nossa vida, de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho. Não, porque são bens passageiros, que não nos garante um dia a mais de vida. A pandemia nos mostrou justamente essa nossa fragilidade, essa nossa igualdade entre todos nós. Diante da doença, nós somos fracos, limitados. Estamos sujeitos justamente à morte. E nenhum recurso material, por maior que ele seja, pode nos salvar muitas vezes nesse momento. Então são bens passageiros, necessários, precisamos deles. E Deus fez todas as coisas para nós, para usarmos das coisas materiais do mundo que Ele nos deu, com retidão, com sabedoria, né? Com um espírito também de solidariedade para com todos, pensando e vendo de que todos somos filhos e filhas de Deus, nosso Pai, que todos nós devemos viver e podemos viver, né, com dignidade, na medida em que nós saibamos também distribuir um pouco mais daquilo que nós temos muitas vezes em excesso ou em supérfluo, com os que têm pouco ou quase nada, né, para viver com dignidade. Portanto, o Evangelho diz, não, é difícil, mas não é impossível. Aquele que tem bens materiais em abundância pode também transformar seu coração, pode saber usá-los com sabedoria e, inclusive, fazendo e realizando boas obras a serviço dos irmãos, das pessoas, dos mais pobres. Quanta gente de grande posse que realmente sabe usar os bens materiais para promover o bem, né, comum das pessoas, realizando obras boas, sociais, obras caritativas, obras também religiosas, que justamente ajudam as pessoas também a encontrar, né, o sentido da sua própria vida, porque ninguém pode viver sem Deus, sem essa dimensão transcendental na nossa vida. Não somos apenas seres humanos reduzidos a viver só apenas nesse mundo, mas temos um destino eterno, feliz junto de Deus, na vida eterna, como diz o Evangelho de hoje. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nós realmente pedir a Deus a graça da sabedoria, a verdadeira sabedoria, para sabermos usar os bens materiais com sabedoria, pensando também nas necessidades dos outros, testemunhando a justiça, a verdade, a solidariedade no mundo de hoje tão necessitado, né, desta ação, desse testemunho também de nós cristãos no mundo de hoje. Um mundo muitas vezes que se move, né, apenas pelo interesse material, pela busca da riqueza, mas se esquece muitas vezes de tantas pessoas, filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e irmãs, que também têm o direito, né, de viver com dignidade e pelos quais nós temos que trabalhar para ajudá-los a se promoverem, a crescerem, a terem oportunidades na vida, para poder também ter o seu trabalho, seu emprego, né, e assim também poder viver com dignidade, né, a sua vida, né, de família, a sua vida pessoal. Vamos pedir, portanto, a Deus que nos dê essa graça, a exemplo de São Frei Galvão, de crescer sempre no amor de Deus cada vez mais, né, e também de crescer no amor aos nossos irmãos e irmãs, para que realmente esse nosso mundo, né, se torne um mundo cada vez mais humano, mais fraterno, mais justo, com a nossa colaboração, né, cada vez mais nos sintonizando com os desígnios de Deus, com a vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.